em pé, então tá bom. Tá bom o áudio. Então tá ok. Pessoal, eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Talvez muitos achem, mas isso aí não é uma palavra nova, a gente ouve bastante sobre isso. Eu queria falar com vocês nessa noite sobre perseverança. Às vezes, essa palavra perseverança pode parecer que ela está no nosso dia a dia, né? Que é uma palavra comum no nosso meio. Mas eu sei que ela precisa ser lembrada a cada dia por nós, a cada dia por um irmão que caminha conosco, a cada dia por aqueles que estão ao nosso lado. E nós também precisamos estar lembrando as pessoas sobre essa palavra perseverança. Por quê? Porque essa palavra ela vai nos acompanhar, né, durante toda a nossa jornada. Então eu queria compartilhar com vocês hoje um texto que está em Hebreus 12, e a gente vai ler do 1 ao 3. Amém? Abre aí, abre no seu smartphone, abre na sua Bíblia, aonde você preferir. Hebreus, do 1 ao 3, a gente vai estar lendo. Não, 12, né? Hebreus 12, do 1 ao 3. Essa palavra vai nos dizer: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Amém? Então é um pouquinho aqui que a gente vai dar uma caminhada nesse texto. Como a gente observou aqui, né, no versículo 1, ali embaixo, na parte B, a gente vai ver que a perseverança ela é como uma corrida. Os dias de hoje, os dias que a gente tem vivido, são dias em que a gente tem tentado fazer tudo para adiantar as coisas. A gente passa no fast food para poder pegar a comida mais rápido. A gente hoje tem tudo na palma da nossa mão, está no celular. Você quer comprar alguma coisa, antes a gente se programava, né? Quando eu sair do trabalho eu vou passar na loja tal. Ou quando eu for para a escola, antes eu passo na loja, eu tinha que se programar. Hoje está tudo na palma da nossa mão. Hoje você quer comprar algo, você vai ali, mexe ali no celular, comprou, já chega na tua casa. Se está chovendo ou não, independente, vai chegar aquele produto, aquilo ali que você encomendou vai chegar na tua casa. Então, o mundo hoje em dia está muito mais avançado, né? Está muito mais nessa questão de a gente quer, estala os dedos e chegou. Então, cada vez mais, a gente precisa se apegar nessa palavra, perseverança. Por quê? Porque cada dia mais a gente vai querer fazer as coisas que são mais rápidas, que são mais práticas. E as coisas rápidas e práticas não combinam com a palavra perseverança, né? Senão a gente não precisaria perseverar. Até porque se a gente parar para analisar as coisas rápidas na nossa vida, aquelas coisas que ficam prontas bem rápido, vamos usar um exemplo do miojo, né? Que fica pronto em 3 minutos. Se você ficar comendo miojo constantemente, que é uma comida rápida que você colocou ali e fica pronto, o que vai acontecer com a sua saúde? Né? Ali na frente você já vai ver as consequências de ter ficado se alimentando de uma comida rápida, e daqui um pouquinho você vai ver que a tua saúde foi muito afetada.
você vai ver ali o nível de sódio aumentando, as tuas vitaminas vão ficar com uma qualidade bem ruim, bem lá embaixo. Então, nós vemos que nada vai substituir, né, aquele feijãozinho que demora a cozinhar, leva ali meia hora para cozinhar, o arroz, que também demora, os legumes, nada vai substituir essas comidas que nos alimentam e nos dão saúde, né? Você pode passar num McDonald's, você pode passar num Burger King e comprar aqueles alimentos rápidos, só que não são alimentos que vão te trazer saúde. E muitas vezes a gente acha que a nossa caminhada cristã ela vai ser assim também. A gente vai chegar ali, a gente consegue as coisas bem rápido. Só que a palavra ela não nos promete que nós não teríamos obstáculos no caminho. A palavra ela não nos promete que nós não teríamos aflições, que nós não passaríamos por provações. A palavra não nos diz isso. Muitas vezes a gente quer buscar o Senhor e quer alcançar aquilo que a gente está pedindo assim, de uma hora para outra. Só que a palavra não nos fala sobre isso. Aqui mesmo nesse texto que nós lemos, aqui no versículo 1, como eu disse, vai falar sobre a corrida, essa corrida que nos está proposta. Se a gente for parar para analisar e colocar num contexto de corrida como esporte, a gente poderia pensar numa corrida de 100 metros. O que seria uma corrida de 100 metros? A corrida de 100 metros é aquela que você saiu aqui na largada e tem ali 12 minutos para conseguir chegar ali 1,5 km, algo do tipo, né? Então, chegou, então 12 minutos rapidinho, tu conseguiu, tu conquistou. Então, num instante tu chega. Aí eu te pergunto, se hoje você fosse fazer um concurso público, onde existisse um teste físico, vamos pegar aí um concurso que está agora, que saiu edital há pouco tempo da Polícia Federal, e aí você tivesse que fazer o teste físico, e ali tivesse propondo uma corrida para você fazer. Olha para si hoje e faça essa análise. Será que você estaria apto para fazer essa corrida? Mas é uma corrida rápida, mas será que você estaria apto? Então, na nossa vida cristã é a mesma forma, da mesma forma. A gente só vai estar apto se a gente se preparar todos os dias, né? E comparando no esporte, essa corrida de 100 metros, eu vou trazer um outro tipo de esporte, que seria um pouco mais difícil, né, vamos dizer assim. Eu acho que, na verdade, seria considerado um dos mais desafiadores, né, que seria o triatlo, que são 3 provas ao mesmo tempo. Então, o atleta ele tem que ir ali, ele tem que fazer a corrida, e daqui a um pouco, mesmo cansado, ele tem que ir para a próxima prova, e cansado ainda, ele tem que ir para a última prova, para a terceira prova. Então, eu diria que a nossa caminhada, a nossa vida cristã, seria como um triatlo, e a gente sempre vai ter novos desafios. E ali, quando você começa, você até começa bem, porque você está com gás e tudo, você se preparou para aquilo ali, você treinou para estar ali, mas no meio da prova você começa a se cansar. No meio da prova vai dando aquele cansaço, daqui a um pouco você olha para o lado, você vê que o teu vizinho ali, que entre aspas seria um concorrente, né, um inimigo, ele está indo muito mais além que você, e você começa a pensar, nossa, mas eu me preparei tanto para esse momento, eu me preparei tanto para estar aqui, e aquilo ali vai gerando coisas na sua mente que vai fazendo você desanimar, vai gerando coisas que vão te deixando para trás. Se você começar a alimentar aquilo ali, você vai começar a olhar para o teu vizinho e vai começar a pensar, ele já vai fazer mesmo, ele já vai conquistar mesmo, então por que eu tenho que seguir adiante? Então, muitas coisas na caminhada cristã podem fazer você desistir. Então, o que a gente tem que ter em mente sempre é que a nossa caminhada cristã não vai ser uma corrida de 100 metros, que você saiu daqui e chegou ali rapidinho. Mas a nossa caminhada cristã, sim, ela vai ter muitos obstáculos pela frente. Ela vai ter desafios que nós vamos precisar enfrentar. E muitas vezes
a gente tem enfrentado, mas a gente tem deixado para trás, a gente tem desistido, o Senhor tem entregado nas nossas mãos e a gente tem deixado porque tentou uma vez, tentou duas, aí na terceira, isso não é para mim não, e segue em frente. Um exemplo disso, né, se a gente for ler, aqui continuar no texto de Hebreus 12, a gente vai ver um exemplo bem claro, né, e eu vou dizer nem um exemplo, é um modelo das nossas vidas, né, que é Cristo. Então, ninguém mais do que Cristo está aqui em Hebreus, nos ensinando como prosseguir nessa caminhada, né. Aqui a gente vai ver no versículo 3. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Então, assim, querido, toda vez que você pensar em desistir, toda vez que bater aquele desânimo, toda vez que você olhar para o lado, para o teu vizinho, e ver que ele não está fazendo muita coisa e está conquistando muitas coisas, você tem que se apegar a quem? Você tem que se apegar a Cristo. Você tem que se apegar ao Senhor. É nele, é somente nele. Porque foi ele que venceu todas as coisas, foi ele que venceu, foi ele que suportou tudo e entregou a vida dele naquela cruz por amor a nós. Então, é nele que nós devemos nos apegar. Um outro exemplo que eu queria citar para vocês, eu gosto muito de falar desse exemplo, acho que alguns já me ouviram falando, é o exemplo de Paulo, né? Paulo, ele... Imagina, queridos, que Paulo ele foi criado de uma forma. Paulo ele foi gerado uma cultura dentro dele do que ele deveria fazer. Paulo ele nada mais nada menos que foi ensinado por Gamaliel, que era um dos mestres mais sábios daquela época. Então, vocês imaginem, foi criada uma cultura dentro de Paulo. Então, tudo que Paulo fazia, e Paulo, ele sabia honrar, Paulo, ele sabia ouvir. Por quê? Porque Paulo foi ensinado por Gamaliel. E vocês imaginem, Paulo, ele tinha convicção do que o que ele estava fazendo era correto. Então, Paulo perseguia os cristãos. Paulo matava os cristãos. Querido, nós estamos falando de morte. Nós estamos falando de tirar a vida de alguém, de você interferir na vida de alguém, de tirar a vida pela convicção do que ele tinha, de que aquilo era tão certo. E aí a gente vai observar que nada mudava a opinião de Paulo, a não ser Cristo. Por quê? Porque chega um determinado tempo, um determinado ponto na caminhada de Paulo, que ele tem um encontro verdadeiramente com o Cristo que ele supostamente achava que era o que ele acreditava. Mas ali ele tem um encontro verdadeiro com Cristo. E mediante a esse encontro, o que acontece? O Senhor destapa os olhos de Paulo e destapa os ouvidos. Queridos, como a gente consegue que o Senhor venha tocar nos nossos olhos, tocar nos nossos ouvidos, para que de fato a gente venha ter esse encontro verdadeiro com Ele, como Paulo teve? Somente buscando ao Senhor. Eu sei que com alguns o impacto vai ser maior, com alguns vai ser no de repente. A gente conhece casos de pessoas que foram alcançadas dentro de uma boate. Não estavam ali buscando a Cristo, mas o Espírito Santo tocou na vida daquela pessoa. Então, assim, nós não podemos medir como o Senhor vai fazer. Com Paulo, foi daquela forma. Paulo foi alcançado no de repente. Talvez porque com Paulo teria que ser assim. Se fosse de outra forma, não iria funcionar. Então, assim, somente buscando ao Senhor, somente tendo intimidade com o Pai, somente separando tempo de busca, de leitura da palavra, tempo para ouvir o Senhor também, porque muitas vezes, como eu falei, nessa correria do dia a dia, a gente só quer falar e a gente chega tão rápido que a gente só fala e a gente vai embora. Mas nós precisamos ouvir também o que o Senhor tem a nos dizer.
Então, queridos, vocês imaginem, às vezes a gente vem, porque eu citei o exemplo de Paulo, porque muitas vezes a gente arruma desculpas. A gente vem com, mas eu deveria ter feito mais na minha juventude. Eu deveria ter feito mais lá atrás, eu não fiz. Então agora não adianta mais. Agora, o que eu vou fazer a partir de agora? Não. Mas o meu passado, você não conhece o meu passado. O Senhor não vai fazer nada através da minha vida. Olha o meu passado. Eu tenho as minhas mãos sujas. Olha, eu garanto para vocês que Paulo tirou muito mais vida do que a gente possa imaginar, do que o que Paulo fez. E se vocês pararem para pensar, não era assim. Paulo não estava tirando a vida de um assassino. Paulo não estava tirando a vida de um estuprador, vamos dizer assim. Paulo estava tirando a vida de cristãos, de pessoas que depois, quando ele teve esse encontro verdadeiro com Cristo, quando os olhos dele foram abertos, ele realmente viu o que ele fez lá atrás. A palavra diz que Paulo ele tinha um espinho na carne. A gente não sabe o que era esse espinho, mas poderia ser talvez essa dor que ele carregava com ele. Ele tirou a vida de muitas pessoas. Ele estava lá, gente, no apedrejamento de Estevão. Vocês imaginem o quanto Estevão entregou a vida dele por Cristo. E ele estava lá no apedrejamento junto. Então vocês imaginem esse peso que Paulo não carregava todos os dias da vida dele, lembrando do que ele fez no passado. E, gente, Paulo ele não deixou que isso viesse impedir a caminhada dele, não deixou que isso viesse atrapalhar a perseverança que ele precisava ter. Paulo passou por tantas outras coisas que eu nem vou citar aqui hoje, mas o que eu quero deixar mesmo seria a questão do que ele fez no passado dele, das vidas que ele tirou, das vidas que ele impediu de levar a palavra do Senhor. Então, depois desse encontro que ele teve, Paulo mudou a percepção dele. E aí Paulo realmente seguiu adiante. Paulo não olha para trás. Então é isso que nós devemos fazer. Nós não podemos olhar para trás. Por isso eu quis citar aqui o exemplo de Paulo, para que nós não venhamos a olhar para trás, assim como Paulo fez. O exemplo de Paulo, para mim, assim, é um exemplo fantástico, porque como eu vou abrir a minha boca para dizer algo que eu não fiz, algo que eu fiz no meu passado, algo que me impediu lá atrás de estar com Cristo, mediante ao que Paulo passou, né? A tudo que Paulo fez, né? Então, eu queria deixar esse exemplo com vocês. Eu queria, assim, pedir que vocês, então, refletissem, né, durante essa semana, porque muitas coisas nos impedem de ter essa caminhada de perseverança, muitas coisas nos impedem durante o caminho, são palavras que a gente ouve, são coisas que ferem o nosso coração, são coisas que a gente permite entrar na nossa mente, são coisas que a gente vai alimentando, que vão atrapalhando essa nossa caminhada. Às vezes o Senhor entregou algo nas tuas mãos, às vezes o Senhor entregou, vou dar alguns exemplos, talvez um trabalho com mulheres, de você alcançar mulheres através de algum tipo de trabalho. Às vezes o Senhor entregou um livro nas tuas mãos que Ele quer que você escreva, que Ele quer que você expresse o amor que você tem por Ele através de palavras. Às vezes uma canção, eu não sei. Eu não sei o que o Senhor tem entregado para você nessa tua caminhada cristã, mas você sabe. Então eu queria te pedir que nessa semana, durante essa semana, você estivesse refletindo sobre isso. Você estivesse analisando ali a tua vida desde o início da tua caminhada cristã e perguntando ao Senhor, Senhor, o que de fato eu devo retomar que eu deixei para trás? Senhor, o que de fato, talvez por um ou dois impedimentos eu deixei para trás, eu deixei de cumprir aquilo que o Senhor queria, aquilo que o Senhor ia fazer através da minha vida. Então eu queria que você refletisse, né, essa semana, e eu queria deixar um texto
com vocês. Tiago 1,12. Vamos abrir ali? Tiago 1,12. Tenho que achar primeiro. Tiago 1,12 nos diz assim: Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Gente, olha a palavra, o que nos diz. Receberá a coroa da vida. A gente está falando muito mais do que uma medalha por ser campeão, por conseguir avançar numa Olimpíada. A gente está falando muito mais do que um concurso, né? A gente está falando muito mais do que isso. Nós estamos falando da coroa da vida. Como foi cantado hoje, eu não preciso de riquezas para te adorar, Senhor. Então, que nós venhamos a entender que nós precisamos perseverar no Senhor, independente das circunstâncias, independente se eu não estou bem financeiramente, independente se está acontecendo alguma turbulência dentro da minha casa, no meu trabalho, mas que eu preciso continuar perseverando no Senhor. Amém? E eu queria encerrar agora com o texto de Filipenses 1,6. Filipenses 1,6. Amém? E estou certo disto: aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém? Então, que você possa entender que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Só que você precisa estar perseverante. Se você não perseverar nisso, não tem como o Senhor terminar. Por isso eu pedi para que você faça uma análise durante essa semana daquilo que o Senhor já entregou nas suas mãos e que de repente você deixou para trás. Amém? Eu